Existe autismo na Bíblia? O personagem que pode surpreender você. Você já parou para pensar se o autismo é algo que já existia nos tempos bíblicos? Será que existe algum personagem na Bíblia que, pelas suas características, poderia ser considerado autista? Essa é uma pergunta profunda e muito importante. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. A Bíblia não usa termos médicos modernos como autismo. Esse diagnóstico só surgiu muitos séculos depois. Mas isso não significa que pessoas com essas características não existiam. Elas existiam sim, apenas não eram chamadas assim. Agora, pense comigo. O autismo geralmente envolve algumas características como dificuldade de interação social, comportamento mais introspectivo, sensibilidade, foco intenso em algo específico, dificuldade de comunicação em alguns casos, entre outras. E é olhando por esse ponto que alguns estudiosos e cristãos levantam hipóteses sobre certos personagens bíblicos. Um dos nomes mais citados nesse tipo de reflexão é Moisés. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, Moisés responde algo muito interessante. Ele diz que não é eloquente, que tem dificuldade para falar, que sua fala é pesada. Isso chama a atenção. Moisés demonstra insegurança social, dificuldade de comunicação e até resistência ao chamado por causa disso. Ele não se vê capaz de liderar um povo. Ele prefere que outro fale por ele, tanto que Deus permite que Arão seja sua voz diante das pessoas. Agora pense, isso pode indicar autismo? A resposta honesta é: não dá para afirmar. Mas são características que fazem muitas pessoas refletirem. Outro ponto interessante sobre Moisés é que ele tinha uma missão extremamente específica e um foco muito intenso em cumprir aquilo que Deus mandava. Ele era extremamente detalhista com as leis, com as instruções, com tudo o que Deus ordenava. Isso também é algo que algumas pessoas associam a traços do espectro. Mas aqui precisamos ter muito cuidado. A Bíblia não foi escrita para fazer diagnósticos médicos. Ela foi escrita para revelar Deus e transformar vidas. Então, o mais importante não é rotular Moisés como autista ou não. O mais importante é entender a mensagem espiritual por trás disso tudo. E qual é essa mensagem? Deus usa pessoas diferentes. Deus não escolhe apenas quem fala bem, quem é extrovertido, quem se encaixa nos padrões. Pelo contrário, muitas vezes, Deus escolhe exatamente aqueles que se sentem incapazes, aqueles que têm limitações, aqueles que são vistos como diferentes, porque é assim que a glória dele aparece. Se Moisés tinha dificuldade para falar, isso não impediu Deus de usá-lo para libertar um povo inteiro. Se alguém hoje tem autismo, isso não limita o poder de Deus na vida dessa pessoa. Pelo contrário, Deus conhece cada detalhe, cada mente, cada forma de ver o mundo. E Ele ama exatamente como cada pessoa é. Isso é lindo, isso é poderoso. E isso traz esperança. Talvez você seja autista. Ou talvez você tenha um filho, um familiar, alguém próximo que está dentro do espectro. Saiba de uma coisa: isso não é um erro, não é um acidente, não é um impedimento para viver o propósito de Deus. Deus não olha como o homem olha. Ele não se limita a padrões humanos. Ele vê o coração. E Ele chama pessoas com histórias diferentes, mentes diferentes, jeitos diferentes, para cumprir planos extraordinários. Então, mais importante do que tentar responder quem era autista na Bíblia, é entender que Deus sempre trabalhou através da diversidade e continua trabalhando hoje. Se esse estudo falou com você, compartilhe com alguém. E lembre-se, Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas impossíveis.